Os nossos gatos domésticos não são preguiçosos. Eles estão, na verdade, profundamente insultados com a falta de habilidade humana na hora de fingir ser uma presa. Nossa, sim. Chega a ser um insulto biológico para eles. Pensemos nisso por um segundo. Existe uma imagem clássica que todos nós temos quando a gente pensa em um predador no topo da cadeia alimentar, né? A gente logo pensa naqueles músculos tensos, nas pupilas totalmente dilatadas. Aquela paciência infinita, né? Enquanto o animal aguarda o momento exato do bote. É uma dança milenar de sobrevivência. Exato. De estratégia pura, de cálculo matemático. Mas quando a gente transfere essa imagem selvagem para as nossas salas de estar, bem, a cena costuma ser infinitamente menos majestosa. Ah, com certeza. A realidade nas casas é bem diferente dessa selva imaginária. Geralmente, envolve um humano deitado, quase dormindo no meio de uma maratona de série, balançando um pedaço de pano amarrado em um barbante, com aquele pulso mole, sabe? Aham. Enquanto isso, um pequeno felino olha para aquilo com uma expressão de julgamento e de puro tédio. É o famoso olhar de desprezo felino. Hoje, a nossa análise vai exatamente nessa direção. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma investigação detalhada do nosso material de origem, e o tema de hoje é fascinante. Nós vamos falar sobre a verdadeira ciência, a neurobiologia e a arte por trás da brincadeira com os felinos. É um prazer enorme estar aqui para essa exploração. E, olha, esse ponto central que foi tocado logo de cara, o do julgamento felino, é um tema que frequentemente é subestimado por quem tem animais em casa. A gente acha que eles só estão sendo chatos, né? Sim, porque na superfície, para nós, humanos, brincar parece ser apenas uma distração. É tipo um passatempo bonitinho para gastar energia do animal antes de dormir. Uma atividade secundária, digamos assim. Exato. Mas quando analisamos os dados biológicos e os relatórios sobre comportamento felino que guiam a nossa análise de hoje, fica cristalino que estamos lidando com algo muito mais profundo. Não é só jogar bolinha. Não mesmo. A brincadeira não é apenas entretenimento momentâneo. Ela é uma necessidade biológica, neurológica e cognitiva absolutamente complexa, sabe? É literalmente a forma como eles interagem com o mundo ao redor. Beleza, vamos desvendar isso. A nossa missão hoje é descobrir o motivo pelo qual aquelas tentativas preguiçosas de brincar simplesmente não funcionam, porque o gato vira as costas para aquele brinquedo caro e, mais importante, como é possível hackear os instintos naturais desses pequenos predadores de sofá. Tudo isso para garantir que eles tenham uma vida longa, estimulante e incrivelmente saudável, né? Isso aí. Então, vamos começar pelo cenário clássico, que a nossa fonte oficial descreve com uma precisão quase dolorosa. É o que podemos batizar de a ilusão do sofá. Ah, a ilusão do sofá. Essa é clássica. A cena é a seguinte: o tutor tá lá, confortavelmente jogado nas almofadas, mexendo no celular com uma mão e balançando o braço de um lado para o outro com uma varinha na outra mão. A pessoa acha que está arrasando, né? Acha que está entregando o melhor enriquecimento ambiental do universo. Pois é. E qual é o resultado na prática? O gato olha, dá umas 2 patadas preguiçosas, interage por exatamente 1 minuto e, no segundo minuto, ele simplesmente desiste, vira as costas e vai dormir. Por que isso acontece? O que é fascinante aqui é a psicologia e a economia de energia por trás desse tédio felino. A ciência do comportamento é categórica ao explicar que o gato não tem o menor interesse em apenas dar tapas em um objeto aleatório. Um objeto que, convenhamos, balança sem o menor sentido, né? Sim, desafiando as leis da física de uma forma bem burra. Quando o felino brinca, o que ele está fazendo, na verdade, é ativando uma cadeia cognitiva de caça. Cadeia cognitiva de caça. Termo forte. É porque ele precisa sentir que está perseguindo e abatendo uma presa real. E o processo de caça na natureza não é monótono e definitivamente não acontece no campo de visão de um predador deitado. Exige muito raciocínio rápido. Mas espera aí. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui para nossa audiência. Pode fazer. No sofá. Eles comem aquela ração premium de salmão servida em potinhos de cerâmica chique, sabe? Aham, gatos da realeza. Exatamente. Eles nunca viram um rato de verdade na vida. Como é que a biologia deles ainda tem essa exigência toda para uma caçada tão complexa?
Esse instinto não deveria ter, tipo, se diluído com a domesticação? Olha, essa é uma dúvida excelente e super comum entre os tutores. Mas a resposta está na linha do tempo evolutiva. Os gatos convivem com os humanos há alguns milhares de anos, o que, em termos de evolução biológica, é um mero piscar de olhos. Ou seja, não deu tempo de mudar quase nada. Nada. O hardware deles, a estrutura do cérebro, a musculatura, os reflexos, tudo isso ainda é o de um predador de topo. Eles são o que a biologia chama de hipercarnívoros. Hipercarnívoros. Que incrível. Então, mesmo que o gatinho durma no travesseiro de plumas, o cérebro dele ainda opera com os mesmos neurotransmissores de um leopardo ou de um leão na savana. Nossa, é como ter um animal selvagem em miniatura passeando pela cozinha. É exatamente isso. Quando ele vê uma possível presa, ocorre uma descarga enorme de dopamina, que é o neurotransmissor da antecipação e do foco. Ele abaixa o centro de gravidade, dilata as pupilas para captar o máximo de luz e começa a fazer cálculos complexos. Tipo uma trigonometria espacial na própria cabeça. Perfeito. Ele calcula, tipo, a que distância aquilo está, qual é a velocidade do vento, quanta força ele precisa colocar nas patas traseiras para alcançar o alvo, e só depois do cálculo vem o pico de adrenalina para a explosão do bote. Uau! Então é uma verdadeira tempestade química acontecendo no cérebro deles o tempo todo. Exatamente. Exige a elaboração de uma estratégia super complexa. O gato precisa fazer tocaia, analisar o terreno, iniciar aquela perseguição furtiva e, por fim, dar o bote fatal. E aí, quando o humano só balança uma pena de um lado para o outro de forma repetitiva... Num movimento pendular previsível, o cérebro do gato simplesmente percebe que aquilo não é uma presa viva. Presas não agem assim na natureza. Não ficam esperando apanhar, né? Claro que não. Esse movimento previsível não aciona a liberação da dopamina. Então, por uma questão de economia de energia, o gato decide que não vale a pena gastar calorias com algo que não ativa seus instintos. Toda aquela cadeia cognitiva maravilhosa é solenemente ignorada. Sabe, isso me faz pensar em uma analogia que eu acho perfeita para quem está ouvindo. Manda. Imagina o seguinte: essa brincadeira monótona no sofá é como se fosse aquele tutorial de videogame extremamente chato, sabe? Que não ensina nada de novo, não tem desafio nenhum, mas é impossível de pular. Nossa, sim, a pior parte de qualquer jogo. Pois é. A pessoa fica ali apertando o mesmo botão repetidamente, com o cérebro meio desligado, apenas esperando a cena acabar. Enquanto isso, o cérebro do gato está, na verdade, implorando por uma fase de chefe complexa, interativa e cheia de obstáculos. Ele quer usar as habilidades dele. Ele quer um desafio que exija foco absoluto e habilidade tática, não um evento roteirizado, previsível e super entediante. É uma analogia fantástica. O cérebro precisa desse desafio para se manter afiado. E, partindo dessa ideia da fase de chefe, nós entramos na questão de como a presa, que no nosso cenário doméstico é controlada pela mão humana, deve se comportar de verdade. Porque a culpa é de quem está controlando a varinha, no fim das contas. Exato. O erro principal está na direção de arte dessa brincadeira, sabe? Uma presa na natureza não fica balançando na frente do rosto do predador pedindo, por favor, me mastigue. Jamais. Uma presa luta desesperadamente pela própria vida. Ela foge para longe do predador, nunca na direção dele. Ela tenta se esconder atrás dos móveis, passa por baixo de tapetes, tenta criar distância e quebrar a linha de visão a todo custo. Ou seja, a presa precisa ter instinto de sobrevivência para que o gato consiga ter o instinto de caça acionado. Perfeito. O desafio tem que ir escalando. A nossa pesquisa base ressalta muito bem que o movimento do brinquedo deve mimetizar a realidade biológica do animal que ele representa. Como assim? Dá um exemplo de como fazer isso na prática. Por exemplo, se o brinquedo na ponta da vara for um passarinho cheio de penas, passarinhos de verdade não rastejam no rodapé da parede. É verdade. Passarinhos voam. Eles voam alto, fazem movimentos erráticos no ar, pousam no encosto da cadeira, olham ao redor e, ao menor movimento do gato, eles voam de novo para trás de uma porta, por exemplo. O gato precisa calcular a interceptação aérea. O que já muda totalmente a dinâmica física da coisa. Totalmente. Agora, se for um ratinho de brinquedo amarrado ali, a dinâmica muda completamente. Roedores não voam, né?
Eles correm rente ao chão, pelas bordas dos cômodos, fazem barulhos de arranhar nos cantos, somem da visão debaixo do sofá e ficam absolutamente imóveis. Escondidinhos ali na toca. Isso. A presa tem que se apresentar, fazer o gato focar e de repente desaparecer, forçando o felino a pensar, tipo, para onde aquilo foi e como contornar esse sofá para emboscar o caminho dessa presa de novo. É impressionante observar o quanto esse processo de raciocínio, de tocaia e de formulação de estratégia exige da massa cinzenta do animal, né? Exige demais. É uma carga mental pesada. A gente está falando de um processamento de dados massivo em tempo real, lidando com variáveis ambientais, físicas e matemáticas. Inteligência, foco e capacidade de adaptação são traços incrivelmente poderosos não apenas no reino animal, mas em absolutamente qualquer cenário que exija preparo e dedicação constante. O cérebro felino não suporta a mesmice. E, se formos totalmente honestos, o cérebro humano funciona do mesmo jeito quando tenta aprender algo novo. E falando em inteligência, quem gosta de gato geralmente é mais criativo, inteligente e envolvido com leitura e que esse perfil combina muito com estudar para concursos e provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E se conectarmos essa ideia de engajamento mental de volta à nossa análise sobre o comportamento dos felinos, a lógica é exatamente a mesma. Como assim? Assim como um estudante precisa de materiais dinâmicos, de um banco de questões variado que o force a pensar fora da caixa, e não apenas reler o mesmo parágrafo 1000 vezes para não estagnar nos estudos, o gato precisa do seu próprio plano de preparação dinâmico para a caçada. Faz sentido. A rotina mata o aprendizado. Exatamente. A rotina rígida, sem variações, é a maior inimiga do engajamento cognitivo de qualquer cérebro complexo. Se o desafio imposto for o mesmo todos os dias, o cérebro, seja humano ou felino, entra no piloto automático. A eficiência daquele exercício simplesmente despenca. Faz todo sentido. O esforço tem que valer a pena. E para isso, o nível de dificuldade precisa flutuar. E a mecânica dessa brincadeira também esbarra na complexidade física do espaço da casa. Com certeza. O ambiente é parte da brincadeira. A nossa investigação do documento aponta para táticas muito específicas que quem tem gato em casa pode aplicar. Como já foi mencionado, é preciso adaptar a presa ao terreno. Fazer o brinquedo imitar o desespero de um roedor tentando se enfiar debaixo de um tapete, ou o inseto voando de forma super caótica. Sim, a encenação precisa ser boa. Mas há um detalhe crucial mencionado nos estudos de comportamento que me chamou muita atenção. É sobre o desfecho da brincadeira. A catarse, sabe? A pessoa que está brincando com o gato precisa, obrigatoriamente, permitir que o animal capture a presa em algum momento. Sim, e olha, esse é um erro gravíssimo que vejo acontecer com muita frequência, especialmente com o uso daqueles lasers vermelhos, sabe? Ah, o famoso laser que nunca pode ser pego. Pois é, a captura final é inegociável para a biologia do animal. Se a presa for impossível de ser apanhada, se o passarinho na ponta da vara sempre voar para fora de alcance eternamente, e o gato nunca conseguir colocar as garras naquilo, aí o problema começa. toda aquela cadeia de dopamina e adrenalina que a gente explicou mais cedo se converte rapidamente em uma frustração imensa. Pode até virar estresse crônico. O felino precisa da vitória. Ele precisa sentir a textura sob as patinhas para encerrar o ciclo neurológico da caça e ter a confirmação de que aquele gasto absurdo de energia valeu a pena. E para quem está absorvendo todas essas estratégias e curtindo nossas descobertas, aproveite para curtir e se inscrever no canal para que possamos continuar trazendo essas análises profundas. E essa questão de encerrar o ciclo com o sucesso da captura, de pegar a presa, nos traz a um dos conceitos mais peculiares e, francamente, mais divertidos que a ciência do comportamento felino nos apresenta. Qual conceito? É a metáfora que os especialistas e o documento costumam chamar de a síndrome do rato Walking Dead. O rato zumbi. Eu estava lendo a pesquisa e quando eu cruzei com esse termo, eu tive que parar e reler. É um nome excelente, né? Como assim um rato zumbi?
Explica isso para quem nos acompanha, por favor, porque é bizarro. Vamos pensar através da lógica fria e pragmática de um predador, ok? Se o gato passou uns 30 minutos elaborando uma estratégia mental, fez emboscada atrás da porta, perseguiu intensamente um ratinho de pelúcia numa terça-feira à noite e, finalmente, depois de muito suor, deu o bote perfeito, capturou e matou aquela presa. Missão cumprida. Exato, ele concluiu o objetivo biológico primordial dele. A presa está morta e foi neutralizada. Acabou a história. Então, qual é o sentido lógico na cabecinha de um carnívoro de a pessoa pegar exatamente o mesmo ratinho que já foi declarado morto na noite anterior, colocá-lo no chão na quarta-feira e tentar fazê-lo correr de novo pela sala? Espera, então na cabeça do gato, o tutor virou uma espécie de necromante da sala de estar. Basicamente isso. Ele olha pro humano e pensa, tipo, eu matei isso ontem, por que esse bicho tá correndo de novo? É isso mesmo. É exatamente isso. Para o felino, aquilo é um cadáver que reviveu do nada. É uma anomalia na matrix da caçada. Uma quebra completa da imersão que eles precisam para engajar na brincadeira de forma natural. Que loucura. E isso afeta o interesse dele, né? Muito. Os estudos de comportamento alertam que usar religiosamente o mesmo brinquedo todos os dias, com a mesma textura, o mesmo cheiro, durante semanas a fio, é a receita mais rápida para o desinteresse absoluto. O animal enjoa não porque ficou preguiçoso com a idade, mas porque não há novidade sensorial ali. Não há uma nova presa para ser abatida. Ele já resolveu o quebra-cabeça daquele rato específico de pelúcia azul, sabe? Entendi. Tá, mas olha, isso aí levanta uma questão prática muito séria para quem nos ouve e tem os bichanos em casa. Se a biologia exige que o gato tenha uma novidade constante, se a presa não pode ser a mesma de ontem para não quebrar a imersão, o tutor vai precisar declarar falência, né? A indústria pet adola cobrar caro pelas coisas, as pessoas precisam comprar um brinquedo estruturado de R$ 50 todo santo dia para manter a ilusão da caçada funcionando. Ninguém tem orçamento para sustentar esse nível de entretenimento. Definitivamente não precisam. E é aí que a genialidade da abordagem baseada em dados entra para salvar o bolso de todo mundo. Ufa, ainda bem. A literatura especializada desmistifica completamente essa preocupação financeira de uma maneira muito elegante. Os dados mostram que a eficácia da brincadeira não está diretamente atrelada em gastar rios de dinheiro nas lojas, mas sim na engenharia e na criatividade do processo humano. Então, qual é a solução prática? A solução ideal sugerida pela pesquisa é focar na estrutura. É recomendado investir em um equipamento bom, que pode ser uma única vara de pescar para gatos, de excelente qualidade, com um fio resistente, flexível, que talvez custe lá seus R$40 ou R$50. Um investimento único no caso. Isso. Essa vara é o instrumento principal e ela vai durar anos. O verdadeiro truque de mestre não está na vara em si, mas na ponta dela. As presas que a pessoa amarra na ponta desse fio devem ser substituídas constantemente e o custo dessa substituição é essencialmente zero. É como se fosse a troca do refil da brincadeira, né? O hardware é o mesmo da vara, mas o software, que é a isca, muda todo dia. Exatamente isso, uma troca de software. A pesquisa, inclusive, traz uma lista sensacional de materiais do dia a dia que podem servir de isca. Num dia, a pessoa amarra um pedaço retangular de papelão na ponta. O som que o papelão faz ao ser arrastado no piso imita perfeitamente folhas secas sendo amassadas por um bicho correndo. Esse som é irresistível para eles. No dia seguinte, tira o papelão e amarra um pedacinho de tecido de pelúcia, que tem a resistência tátil de uma pele peluda. Depois, pode ser algo feito de borracha ou uma simples bolinha de papel amassado. Pode-se até esfregar um pouco de catnip, a erva do gato, e um pedaço de pano velho para mudar radicalmente o estímulo olfativo, né? O cheiro muda tudo no cérebro deles. O cheiro muda tudo no cérebro deles. O material aponta o sucesso de coisas banais, tipo um elástico de cabelo antigo, um cadarço de sapato que é para o lixo. O valor comercial disso é nulo. O foco absoluto e inegociável é a novidade e a textura. E a textura muda tudo, viu? Porque altera a acústica da presa no ambiente, o som cortante do papelão deslizando no porcelanato é uma experiência sensorial completamente diferente do ricochete silencioso e imprevisível de um elástico de cabelo. São presas diferentes na cabeça do animal. Sim,
Essa variedade sensorial constante, onde hoje cheira diferente, amanhã faz um som diferente, depois de amanhã se move diferente, isso é o que engana positivamente o cérebro felino. É o que o convence de que há de fato uma nova espécie de invasor no território dele que precisa ser caçada agora mesmo. E isso tudo nos leva, inevitavelmente, à peça mais teimosa desse quebra-cabeça todo: o papel do ser humano. Ah, os humanos. Sempre a parte mais difícil. Pois é. Porque, até agora, nós dissecamos os mecanismos complexos da mente do gato. Falamos de instinto, de física, de dopamina, mas a brincadeira no ambiente doméstico é uma via de mão dupla. A pesquisa oficial é implacável ao apontar que o humano que tenta enganar a si mesmo, acreditando que pode proporcionar essa simulação riquíssima enquanto continua deitado no sofá assistindo TV, vai fracassar miseravelmente. Não há atalhos aqui. Não há atalhos. É exigência física pura e simples de quem está segurando a varinha. A mensagem mais clara e inegociável da ciência comportamental nesse aspecto é que o humano precisa se levantar do sofá. Tem que suar a camisa. Para replicar o movimento de uma presa que luta por sua vida, é preciso estar de pé. É necessário correr pela sala, fazer curvas fechadas pelos corredores, esconder o brinquedo atrás da porta do banheiro, abaixar, deitar no chão, levantar de novo. O humano precisa emprestar o seu próprio cérebro e a sua agilidade para mimetizar essa presa com realismo. Quase uma atuação, né? A brincadeira verdadeira é uma parceria ativa, quase teatral mesmo. Se a pessoa quer que o felino gaste energia de forma saudável, essa pessoa também vai precisar transpirar. É praticamente um treino cardiovascular de alta intensidade, o famoso HIIT, compartilhado no meio da sala de estar. É um compromisso real. Não dá para ter um predador dentro de casa e esperar que ele se comporte como uma samambaia, como uma planta de vaso, né? E há consequências gravíssimas se a gente ignorar essa necessidade de movimento, certo? A pesquisa aprofunda muito no impacto físico disso tudo no longo prazo. Aprofunda muito, com certeza. E se conectarmos isso ao cenário maior da saúde veterinária, as implicações são vastas e urgentes. O buraco é bem mais embaixo. Muito mais. O objetivo principal delineado em toda essa estratégia complexa não é simplesmente ter um animal entretido por meia hora só para evitar que ele destrua a quina do sofá por puro tédio. A meta real, profunda e vital descrita pelos pesquisadores é a saúde preventiva a longo prazo. Evitar que eles fiquem doentes. Exato. Hoje, nós enfrentamos uma verdadeira epidemia silenciosa no mundo felino doméstico, que é o sedentarismo extremo, e isso leva diretamente ao sobrepeso e à obesidade. E gato gordo, por mais que as pessoas achem super fofinho nas fotos da internet, é um animal sofrendo. É um animal doente, na verdade. A obesidade traz consigo uma cascata de complicações terríveis para o bichinho. Quais, por exemplo? Nós estamos falando do desenvolvimento de diabetes felina, que é algo que exige aplicações diárias de insulina pelo resto da vida e reduz drasticamente a expectativa de vida do animal. Nossa, diabetes em gatos é muito triste. É péssimo. E também estamos falando de problemas articulares bem severos. A anatomia natural de um gato evoluiu para saltos acrobáticos e absorção de impacto perfeito, né? Quando é adicionado 2 ou 3 quilos de gordura extra nessa estrutura que foi feita para ser leve, as articulações dos joelhos e da coluna começam a colapsar com o tempo. O chassi não aguenta. Não aguenta. Isso causa dores crônicas terríveis, como a osteoartrite. Portanto, essa atividade física interativa, quando feita da maneira certa, que é vigorosa, com caça, emboscada e simulação real, ela garante que a musculatura se mantenha forte e o metabolismo fique acelerado. É um remédio natural. O objetivo final de suar na sala com uma varinha na mão é a longevidade. É garantir que esses animais vivam 16, 18, 20 anos, não apenas vegetando dentro de um apartamento, mas envelhecendo com uma altíssima qualidade de vida, sem dor e com os instintos totalmente realizados. Olha, é uma mudança total de paradigma. Quando nós tiramos as camadas superficiais e olhamos a fundo para a biologia da coisa, percebemos que tirar um tempo para brincar com um felino não é de forma alguma uma tarefa mundana ou uma obrigação diária, chata e repetitiva.
Longe disso. É um exercício fascinante e mútuo de inteligência, de respeito, de criatividade e dedicação física. Requer que nós, humanos hiperconectados, estejamos 100% presentes no momento físico, totalmente desconectados de nossas telas. Isso transforma completamente a dinâmica de convivência dentro de casa. Muda a relação por inteiro, né? Nós passamos do conceito passivo de sermos meros tutores que enchem o pote de comida todo dia para verdadeiros maestros de uma coreografia selvagem. Nós orquestramos esse balé de instintos e, ao fazer isso, homenageamos a natureza majestosa e ancestral daquele animal incrível que confia na gente. É, no fim das contas, uma forma de amor extremamente ativa, uma dedicação que exige não só carinho, mas também suor, planejamento e muita imaginação. Você resumiu de forma brilhante agora. Requer presença absoluta. E observando toda essa complexidade profunda que o ambiente doméstico precisa replicar urgentemente para manter a sanidade e a saúde de um gato, eu deixo uma provocação final, talvez um pouco mais filosófica, para quem nos acompanhou até aqui. Opa, manda! Nós acabamos de provar pelos dados do documento que se os nossos felinos, mesmo domesticados há milhares de anos, ainda exigem um ambiente tão incrivelmente dinâmico, desafiador e variado diariamente, apenas para satisfazer seus instintos biológicos básicos dentro de quatro paredes, quais outros instintos selvagens, quais necessidades profundas de movimento, de conquista e de estímulo cognitivo nós mesmos, seres humanos, estamos ignorando ativamente em nossas próprias vidas ao escolhermos dia após dia o conforto anestesiante e estático das telas e do sofá. Confesso que essa me atingiu em cheio agora. É uma reflexão e tanto para levar-nos para o resto do dia. Se os nossos pequenos predadores de sala de estar definham fisicamente e mentalmente na monotonia, talvez a gente devesse olhar no espelho e avaliar nossa própria necessidade de movimento, né? De buscar novidade e de abraçar os desafios que a vida propõe, em vez de simplesmente fugir deles para o conforto. É verdade, a gente tem muito o que aprender com eles. Fica aí esse pensamento super poderoso para fecharmos a nossa exploração de hoje. Agradecemos imensamente a sintonia, o tempo e a companhia de todos que nos ouviram em mais esta investigação profunda. Que a próxima sessão de brincadeiras nas casas de quem nos escuta seja repleta de estratégia, de muito movimento, de vitórias gratificantes e, acima de tudo, muita, mas muita saúde para a nossa audiência e para os seus felinos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho profundo.